não sei, mas só seguir e andar. Porto Seguro, parando colar. Eu sei que tudo eu tento ser, sua vontade vai me salvar. Na lealdade vão me manter. Melhor aventura é andar com você. Eu vou seguir para o largo marchar. Eu sei de onde eu vim, pra lá vou voltar. Por mais que tentem, não vou me calar. A minha armadura é confiar. Eu vou seguir para o largo marchar. Bom dia, amigo, bom dia, amiga. Hoje é quarta-feira, 5 de novembro de 2025. Conectados no ar, né? Cuiabá está fazendo 28 graus nesse momento, tá? Espere chuva leve por volta das 16 horas, está dizendo aqui o clima-tempo, né? Então nós teremos uma chuva leve hoje aqui em Cuiabá. A máxima de hoje vai ser 36 graus, a mínima de 25. Quando fala 36 graus, você pode contar que 36 graus vai ser uns 38, 39 graus, né? Quase 40 graus, tá bom? Que vai ser a máxima de hoje. Hoje o dia está, segundo o clima-tempo, parcialmente ensolarado. Expectativa. Tem uma expectativa aqui de chuva fraca e dispersa. A máxima será de 36 graus. Mas, como eu já disse, né? Vai ser quase 40 graus hoje. Sensação térmica de 33 graus. Vento de 10 km por hora. Umidade 68%, né? Então, meio que complicadinho hoje, né? Vai ser para nós cuiabanos. Então, vamos prestar atenção, né? Um abraço para todo mundo de Santo Antônio de Leveger, pessoal de Peixoto de Azevedo, o pessoal aí de Primavera do Leste, Campo Verde, Água Fria, Chapada dos Guimarães, Várzea Grande, né? O pessoal de Nossa Senhora do Livramento, Barão de Melgaço, Poconé, Rosário Oeste, pessoal de Sapezal, Sorriso, o nortão do estado lá, Sinop, né? Pessoal de Porto dos Gaúchos, Juara, Juína, né? Todo mundo, Cáceres, né? O pessoal de Vila Bela da Santíssima Trindade, Batovi, Planalto da Serra, né? Jangada, enfim, Rondonópolis, né? Pedra Preta. Um abraço para todo esse povo mato-grossense aí. O pessoal lá de Primavera do Leste, né? Já falei aí. De lugares onde tem gente maravilhosa, trabalhadores do Brasil. São muitos produtores aí. Produtores, né? Pessoal das fazendas, produção aí de soja, né? De algodão, milho e um monte de produções aqui do povo mato-grossense, né? Do milho safrinha, pessoal da cana, né? Do etanol, etc, etc, né? Muita coisa. O pessoal da produção da agricultura familiar, né? O pessoal que produz aí o tomate, o arroz e o feijão, né? Que planta, né? Para agricultura familiar, mandioca, a bananinha, a banana, né? Um abraço para todos esses nossos grandes produtores de Mato Grosso. Grandes produtores, porque não é só, o pessoal fala pequeno produtor, não é pequeno produtor não, todos são grandes porque eles cuidam da alimentação do povo mato-grossense e do Brasil todo também, né? E exportam para a China, exportam para vários países do mundo aí, então todos são grandes, né? Todos são pessoas merecedoras do nosso abraço e da nossa consideração, e graças a Deus nós temos um estado que é pujante, um estado produtor, um estado que realmente tem ajudando o Brasil a crescer e ter a posição de protagonista, né, na sobrevivência aí do mundo todo, né? Mato Grosso, graças a Deus, né, Mato Grosso não se trata somente de um estado produtor, mas também de um estado de pessoas maravilhosas, carinhosas, que dedicam tudo que tem, a sua vida toda, né, para fazer do nosso estado um estado fantástico, pujante, né? Tem várias notícias hoje, pessoal. Daqui a pouquinho a gente vai contribuir com algumas, né? Porque nem todas, mas é interessante, né? O que a gente está vendo aí no cenário político brasileiro, no cenário político mundial, o povo se preparando aí para a COP30, né? Já vários
estados já estão em discussões, São Paulo, na Bahia, em vários lugares, os participantes da COP30 já estão reunidos, né? Fazendo diversos debates e arranjando bastante documentação, documentos e soluções para levarem para a COP30, né? Sobre a questão do clima, né? Do tempo. Mas nós temos uma dificuldade muito grande, o mundo tem uma dificuldade muito grande com os países negacionistas, né? E o principal negacionista é os Estados Unidos da América, né? O presidente Trump, e não é só o presidente Trump, é os Estados Unidos todo que fica fazendo a política do negacionismo, né? Do clima. Mas nós estamos aqui sentindo aqui em Mato Grosso 2 graus, 3 graus a mais, o calor é intenso. Logo, logo Cuiabá vai ficar insuportável viver em Cuiabá, a maioria dos cuiabanos vão ter que mudar daqui, né? Vai ter que mudar daqui, gente, porque vai ficar insuportável. Imagina um clima de 50 graus, 55 graus, 60 graus, né? Ninguém vai suportar viver em Cuiabá. Então, essas casas, esses prédios, esses condomínios, tudo que está sendo construído aqui em Cuiabá vai ser tudo abandonado. Abandonado. Porque nem ar-condicionado, nem piscina, nem água, nem não sei o que, vai ser possível morar em Cuiabá. A gente vai ter que voltar para um lugar mais frio da terra, né? Um lugar mais fresco. Porque ninguém vai suportar morar em Cuiabá. Então isso já é profético, tá bom? Eu mesmo penso sair daqui. Eu sou natural daqui, nasci no Porto e tal, mas eu mesmo estou sentindo muito calor, né? Eu não sei você que mora aqui em Cuiabá, mas está demais, né? Então tem que prestar atenção nessas questões climáticas, que isso é sério, é muito sério, e a coisa está acelerando cada vez mais, isso está trazendo chuvas nos lugares assim, que não devia ter tanta chuva, e calor nos lugares devia ter tanto calor, desertificação da Amazônia, as pessoas estão derrubando, não é só a Amazônia não, na parte do Cerrado, na parte do bioma pantaneiro, em todos os lugares estão desertificando, quer dizer, eles estão tornando o ambiente insuportável, né? E também o efeito estufa, quando jogam CO2, né, na natureza. Então nós temos que mudar o nosso processo todo do que nós estamos trazendo, né? Quem puder comprar carro elétrico, é carro elétrico, né? Energia elétrica, tudo elétrico, e abandonar os combustíveis fósseis, né? O petróleo, por exemplo, as coisas que vêm aí, os derivados do petróleo, né? Então, nós estamos passando numa situação que nós temos que mudar o nosso sistema de energia, né? A energia tem que ser limpa, energia limpa. O mundo tem que mudar, os grandes países têm que mudar, né? Todos os países têm que se mudar. E essa política negacionista norte-americana só tem provocado mais situações, e inclusive nos Estados Unidos, climáticas nos Estados Unidos, trazendo grandes tragédias, muitas pessoas inocentes pagando com a própria vida, enquanto a política norte-americana não muda, né? E alguém tem que fazer aquele povo ali mudar, velho, né? Alguém tem que fazer, e eu acho que é só Jesus, só Deus, tá, na causa, porque aqueles homens não mudam, né? A ganância, o desejo pelo dinheiro, pela fortuna é maior do que tudo, né? Aqueles homens da política norte-americana, né? Trump e companhia limitada. Então, se esse povo não mudar, eles vão ser responsáveis pela destruição do mundo, né? E eu acho assim, a natureza, você não destrói a natureza, porque o Deus da natureza, o dono da natureza, não vai deixar, Deus vai intervir. Vai chegar uma hora que Deus vai intervir, que Cristo Jesus vai vir sobre a terra e vai intervir nessa situação toda aí relacionada ao clima, né? Deus vai intervir, e aí nós vamos ver a paga, né, que o homem vai receber do próprio Deus, né? O homem vai receber do próprio Deus. É isso, tá ok? Vamos a algumas notícias de hoje relacionadas, né? Mas primeiramente vamos vamos aqui. Computador. Né? Vamos hoje é dia 5 de novembro, é o dia da ciência e da cultura, né? Quem trabalha com ciência e cultura, parabéns, né? E vamos trabalhar mais, cada vez mais. Nós precisamos de mais ciência e cultura. É o dia do Corpo de Saúde da Marinha, parabéns marinheiros que trabalham na saúde, né? Médicos, socorristas, enfermeiros, técnicos, enfermagem, todo o pessoal da saúde da Marinha. Dia do designer gráfico, quem trabalha aí com gráfica, parabéns, o designer gráfico, hoje é seu dia. É o dia do escrivão de polícia, os valorosos escrivãos de polícia que colocam ali nos BOs, né? Todas as situações relacionadas à sociedade. É o dia do protético, parabéns ao meu querido sobrinho, né? O Bruno. Bruno é protético, um abraço, Bruno. Hoje é dia do protético, e para todos os protéticos do Brasil.
é o dia do técnico agrícola, é o dia do técnico em eletrônica, né? É o dia nacional da língua portuguesa, é o dia nacional do designer, dia nacional do rádio amador, o dia mundial da conscientização sobre tsunamis, tem até isso, né? Conscientização sobre tsunamis. Então é tudo relacionado ao clima, né? Da Terra, né? Para esses terremotos, tsunamis, tudo tem a ver, tá, gente? Tudo tem a ver. Ah, o que tem a ver uma coisa com outra? Tudo, né? Quando você interfere numa parte da Terra, a Terra dá a retribuição, porque, consequentemente, quando você extrai petróleo numa região, você está tirando sangue da Terra, né? Vamos dizer assim, vai dar problemas colaterais. As placas tectônicas vão se ressentir, né? Está esvaindo a Terra, né? do seu sangue, que é o petróleo, e aí vem os problemas nas placas tectônicas. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Se você fazer um estudo complexo aí, você vai ver que tem tudo a ver uma coisa relacionada com a outra, tá bom? Indicadores econômicos, o dólar está em alta de 0,77%, um dólar está custando R$ 5,40. O euro também está em alta de 0,41%, um euro está custando R$ 6,19. Ibovespa em alta de 6,17%. A pontuação da Ibovespa está em 150,704 pontos. Tá? Bitcoin está em baixa de 4,42%. Um Bitcoin está custando R$ 545.561,58. IPCA em alta de 0,48% desde setembro de 2025 e também a taxa Selic se mantém em 15% desde o dia 18 de setembro de 2025. O Banco Central resolveu isso aí e isso aí está resolvido. Tá? A grama do ouro está em baixa, R$ 684,22 uma grama de ouro. Quem tem ouro está bem, né? Ouro, mesmo em baixa, ele está alto, né? Então, quem tem ouro, dólar, euro, né? Então é investimento. Tudo isso é investimento. Você tem que investir nisso aí para você ter uma certa condição financeira aí para fazer o seu pé de meia, família e tal. Você tem que investir, né? Você tem que trabalhar com essa questão aí dos investimentos aí, tá bom? Dos ativos, né? Hoje, dia 5, né, de setembro, a meditação matinal de hoje do Rodrigo Silva fala sobre pés na terra, olhos no céu. Quarta-feira, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Olha, eu estou falando aqui, a Bíblia aqui está falando que Deus está próximo de vir. E nós temos que nos vigiar, porque não sabemos o dia que o Senhor está vindo, né? Mateus 24, 42. E para os cristãos tem que vigiar para recebimento do Espírito Santo, né? E constantemente nós somos vitimados, né, pela tentação e muitas vezes esquecemos de vigiar, não é? Então, assim, gosto muito, antes de que a gente ler a meditação, vamos fazer uma oração, tá? Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos deu, obrigado pela vida, obrigado por mais um dia amanhecermos, Senhor, respirando, Senhor. Perdoa, Senhor, imploramos a Ti, Senhor, os nossos pecados. O Senhor conhece o pecado de cada um de nós. O Senhor sabe os nossos defeitos. O Senhor sabe onde sensivelmente nós somos sensíveis e caímos, Senhor. Então eu quero pedir perdão do meu pecado, quero pedir perdão também, intercedendo pela minha família também, né? Pedindo perdão pelos pecados dos meus irmãos, das minhas irmãs, da minha mãe, dos meus sobrinhos, né? Dos meus queridos, tantos aqui em Cuiabá, quanto aqueles que estão distantes, Senhor. Ó Senhor, eu gostaria de falar o nome de cada um deles aqui, né? Cada um dia interceder por cada um deles, mas o Senhor sabe e conhece as aflições do meu coração relacionadas aos meus sobrinhos. Ajude-o, Senhor, fortaleça-o, Senhor, faça-o chegar até Ti, faça eles ainda reconhecerem em vida, Senhor, que o Senhor é tudo. Que entregue o coração ao Senhor e também entregue seus problemas a Ti, Senhor, para que seus problemas sejam solucionados. Peço também, Senhor, em oração, prementemente aqui, de exclusividade para minha filha também, Melissa, está grávida, está quase recebendo aí a sua filhinha, né? A Sara Isabel, uma menina. Ó Senhor, sei com a minha filha nesses momentos aí, né, de final aí de gravidez, daqui a uma semana ou 2 semanas, a Sara Isabel está nascendo, Senhor. Eu peço que o Senhor esteja com Melissa, que o Senhor cura ela, salva ela, livra ela de todo mal, de todo acidente, tudo, Senhor. Dê para ela saúde, força, vigor, para que Melissa tenha um parto com felicidade e
tenha uma criança maravilhosa, que essa menina só traga alegria para o Senhor, né, e para toda a nossa família, para todos nós, Senhor. Seja uma menina abençoada, o Espírito Santo sempre esteja com ela desde bebê, né? Já sabemos que ela tem uma mãe inspiradora, um pai inspirador. Agora que também seja inspirada pelo Espírito Santo, que seja uma criança que venha nos ajudar, inclusive, na pregação do Evangelho, né? Peço também, Senhor, em favor de todos os que estão assistindo o Conectados aqui, o Notícias do Dia, Conectados 7 News. Abençoa o Senhor, ajude-os, livre-os do mal também. Peço também sobre questões de enfermidade, de doenças, de problemas relacionados também às finanças e outras questões mais, Senhor, problemas familiares, que o Senhor venha interpor na vida de cada um desses que assiste ao nosso programa, Senhor. Que nossa oração intercessória aqui seja por cada um deles. Perdoa os pecados de cada um deles, Senhor. Perdoa os pecados de cada um de nós. Fortaleça a nossa fé em Ti. Peço bênção especial sobre a minha amiga especial que está nos Estados Unidos, né? Que é uma pessoa muito querida, amor, coração, a gente está junto nessa empreendimento, que o Senhor seja com ela, comigo, para que em breve, quando nos encontremos, Senhor, seja só felicidade, crescimento e proveito, Senhor, e também para o engrandecimento do Santo Reino. Abençoa ela, abençoa a filhinha dela, né? O Senhor sabe de quem que eu estou falando. Continua conosco, Senhor, perdoa os nossos pecados, fortaleça a nossa fé em Ti, seja com nossos amigos, nossa igreja aqui, no CPA3, né, que cresça cada vez mais, os projetos missionários, o projeto da TAP e tudo mais. Seja conosco nesse dia, que nós pedimos pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, e que nós possamos aprender de tudo com essas mensagens, em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Queridos, então vamos lá. Pés na terra, olhos no céu. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Gosto muito da música do maestro Jader Santos, que diz: com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Essa letra me impactou, pois ao longo da história do cristianismo, temos duas posturas que não correspondem ao ideal proposto por Cristo em suas promessas. A primeira é promovida pelas pessoas que fincam tanto os pés nesta terra que se esquecem do que Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. João 18,36. Os proponentes dessa visão fazem de algumas pautas políticas e sociais o alvo principal de suas ações. Ignoram que ainda esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Segundo Pedro 3,13. Pensando que esforços humanos, revoluções civis e militância política trarão a paz. Para eles, a pregação do Evangelho é algo secundário. Até pregam o amor de Cristo, mas negligenciam sua doutrina ou a reduzem a um mero discurso social. A segunda postura é representada por aqueles que focam tanto na Nova Jerusalém que se esquecem das palavras de Cristo sobre a maneira de esperar a sua volta. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Mateus 24:46. Observe que no verso 14, Jesus fala da pregação do Evangelho. E aqui fala do servo encarregado de dar aos demais o sustento no devido tempo. O servo recebe dádivas do Senhor para compartilhá-las com os outros. Os que seguem a cartilha do descaso com o presente se escudam no futuro glorioso para justificar toda a negligência social para com esse mundo. Ignoram a miséria do pobre sob o argumento de que no céu ele terá coroas. Depois se limitam a orar pelo necessitado e não fazem nada para tirá-lo da pobreza. Dizem que o sábio Tales de Mileto ficava olhando tanto para o céu enquanto caminhava que esqueceu de olhar para onde ia e acabou caindo em um poço. Uma serva ouviu e comentou com ironia: Tales, como você poderia ter tanto conhecimento das coisas celestiais e não saber o que está embaixo de seus pés? Realmente, a visão de apenas um lado em detrimento do outro é cegueira da mente. Cristo quer que tenhamos lucidez enquanto estivermos aqui no limiar dos dois mundos.
Então temos que nos inteirar, tá, das coisas deste mundo e também estar preparados para as coisas do céu, né? E as coisas deste mundo aqui tá, né? Tá pegando, tá pegando. Antes do estudo da lição, olha aqui uma notícia aqui interessante, gente. Olha só, presta atenção. Eu vou falar para vocês aqui primeiro. Socialista Zohran Mamdani captura insatisfação com Trump e elite democrata e se elege prefeito de Nova York. Então, quem que é o prefeito de Nova York agora? É um socialista, Zohran, ele foi escolhido prefeito de Nova York. O democrata Zohran Mamdani foi eleito prefeito da cidade de Nova York, a maior cidade do mundo, né? Nesta terça-feira, dia 4, ele apontou a projeção da Associated Press, após uma campanha inusitada, inclusive ele é muçulmano, tá? Após uma campanha inusitada, o deputado estadual de 34 anos se tornou o prefeito mais à esquerda da cidade em décadas ao derrotar o ex-governador Andrew Cuomo e o republicano Curtis Sliwa, tá? Ou Sliwa, né? Com 78% das urnas apuradas, ele tem 50,4% dos votos contra 41, ele teve, né? 50%, ele tem 50,4% dos votos contra 41,5% de Cuomo e 7,2% de Sliwa, ou Sliwa. A participação com 2 milhões de eleitores bateu recorde. A vitória de Mamdani se soma a outros 2 triunfos importantes dos democratas nesta noite. Nas eleições para governador em Nova Jersey e na Virgínia. Lá em Nova Jersey o governador também democrata venceu e na Virgínia também o governador democrata venceu. Em ambos os casos o partido obteve um desempenho melhor que na disputa entre Kamala Harris e Donald Trump e que nas eleições estaduais anteriores a 2021. Com a vitória, Mamdani se torna o primeiro prefeito muçulmano de Nova York, o primeiro de ascendência sul-asiática e o primeiro nascido na África. Ele também se tornará o prefeito mais jovem da cidade em mais de um século, quando assumir o cargo em 1º de janeiro. Tá? Ele é africano, tá? Ele nasceu na África, esse menino, e ele é muçulmano. A ascensão improvável de Mamdani dá força à ala mais à esquerda do partido, que defende uma agenda mais radical em vez de se unir em torno de cientistas na esperança de reconquistar os eleitores indecisos que abandonaram os democratas. Tá aí o Mamdani, um jovem, né? Mamdani agora prefeito de Nova York, tá? Democratas retomam terreno. A ascensão de Mamdani em Nova York foi duramente criticada durante a campanha pelo presidente Donald Trump, que o chamou de comunista, lunático e prometeu reduzir as verbas federais para a cidade caso ele seja eleito. Esse Trump é louco, velho. Desculpa aí, mas eu acho que o Trump tá ficando cada vez mais gagá, né? Alguém tem que tirar Trump do poder, porque ele vai fazer só merda. Desculpa aí, tá? Povo que gosta de Trump. Eu também gostava muito, mas depois que ele começou a fazer aqueles tarifaços pelo mundo todo, perdi a simpatia pelo presidente Trump. Perdi a simpatia. Quando ele tarifou o Brasil em 50%, aí perdeu a simpatia de vez, tá bom? Perdeu mesmo. A vitória dele e das 2 mulheres eleitas em New Jersey e na Virgínia, no entanto, aumentou a esperança de que a oposição se fortaleça de olho na renovação do Congresso em novembro do ano que vem. Eu acho que Trump também enganou, né, na questão lá da paz lá no Oriente Médio, tá? Em Israel. Porque já está permitindo que os israelenses mandem bomba para cima da cidade de Gaza. Recuperou os reféns e tudo mais, tal. Os pessoal do Hamas mandou os reféns, né, muitos mortos, tal. Mas eu acho que Trump e também o presidente de Israel não estão cumprindo com o que eles combinaram com os reféns, tá? Então, para mim, não está certo muita coisa que tá, não está certo. E aí o TSE julga pedido de cassação do governador do Rio. TSE, Supremo Tribunal, Tribunal Superior de Eleitor, né? Do Tribunal Superior das Eleições, e julga pedido de cassação do governador do Rio de Janeiro. Então aqui, ó, o processo foi incluído na pauta de julgamento
na semana passada, um dia após a operação Contenção deflagrada para combater o crime organizado no Complexo da Penha. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, tem nesta pauta desta terça-feira o julgamento de um recurso que o Ministério Público Eleitoral, a MPE, pede o processo. Foi incluído na pauta de julgamento da semana passada, um dia após a operação Contenção deflagrada para combater o crime organizado no Complexo da Penha ter resultado na morte de 221 pessoas, incluindo 4 policiais. Para o MPE, Castro se valeu da contratação de mão de obra temporária por órgãos ligados ao governo para irrigar sua campanha eleitoral de 2022 com dinheiro público. Segundo a denúncia, os temporários eram contratados sem critérios claros, sob suspeita de indicação política e recebiam na boca do caixa em dinheiro vivo. Contratações suspeitas aí. Ainda segundo a acusação, o número de contratações suspeitas chegou a 27 mil na Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro e a 18 mil na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, todas durante a campanha eleitoral 2022. Em maio do ano passado, Castro foi absolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, TRE do Rio de Janeiro, por 4-3. Prevaleceu na ocasião o entendimento de que, mesmo que as irregularidades tenham ocorrido, não teria ficado comprovado o envolvimento do agora governador nos desvios. Irregularidades. Para a maioria do TRE do Rio de Janeiro, as irregularidades também não teriam sido capazes de influenciar o resultado final da eleição. Ficou vencido o relator, desembargador Peterson Barroso Simão, que havia votado pela cassação. Ele considerou ter ficado demonstrada a existência de contratações irregulares e que elas comprometeram o resultado eleitoral a favor de Castro. Foram contratadas pessoas que não moravam no estado do Rio de Janeiro e há notícias até de pagamentos para presidiários, funcionários fantasmas e servidores públicos com acumulação de cargo indevido, frisou Simão. Em 2022, Cláudio Castro foi eleito no primeiro turno com 60% dos votos válidos, tendo recebido cerca de 2.600.000 a mais do que o segundo colocado, Marcelo Freixo, do PSOL. Então aí as coisas estão vindo à tona, né? Está vindo coisas que estão acontecendo. Relatora Isabel Garrote vota para caçar chapa de Cláudio Castro no TSE. Aí, ó, as coisas estão vindo, bom, vai ser julgado também tudo o que aconteceu, né, terça-feira passada lá, da morte daquelas pessoas. Justiça determina que X ou X, né, antigo Twitter, né, Justiça determina que o X, vamos ver aqui, que o X, né, o X, retire do ar publicação de Nicolas Ferreira que liga PT a traficantes. Vamos ver, né? O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou nesta segunda-feira que a rede social X, antigo Twitter, exclua uma publicação do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL em Minas Gerais, em que ele se refere ao Partido dos Trabalhadores como o Partido dos Traficantes. Até aí tem que ter uma comprovação, né, se é Partido dos Traficantes. Porque os traficantes comemoraram, realmente os bandidos comemoraram a vitória de Lula, né? Mas daí falar que o PT é Partido dos Traficantes já fica meio pesado, né, Nicolas? A decisão foi assinada pelo juiz Wagner Pessoa Vieira da 5ª Vara Civil de Brasília. O magistrado atendeu a um pedido do PT que moveu a ação por danos morais contra o parlamentar. Ele avaliou que a postagem feita em meio à repercussão da operação policial, que deixou 121 mortos no Rio de Janeiro, poderia provocar transtornos e prejuízos imediatos à imagem e à honra objetiva da legenda. O PT mesmo se suja, né? Nem falar aí que Nicolas Ferreira está sujando o PT. O PT mesmo se suja com suas declarações e também a própria declaração do presidente do partido, né, que é o maior representante do partido, que é o presidente Lula. Lula fala uma coisa num discurso, depois fala outra, depois fala outra. Aí ele se contradiz de um discurso para outro. O Lula chegou a falar que o responsável pelo tráfico de droga no mundo são os usuários, né? E que os usuários que são os bandidos, né? Na verdade, o traficante não é bandido, né? O cara que vende droga não é bandido, mas o usuário que é bandido, né? Coisas absurdas que Lula fala, que alguém que está na assessoria de Lula tem que parar o presidente, ou tem medo de falar com o presidente, porque o presidente está numa bolha. Parece que o presidente anda tão assim, numa bolha,
Que ele fala coisa que ele não fala A com CRA, e ele faz coisas, ele mete os pés pelas mãos. Por isso que eu acho que Lula não deve ser reeleito, tá? O Lula já tá gagá, já é um velho que tem mais de 70 e tantos anos, aí já tá na hora de tirar esse velho aí, né? Bota um jovem, porque, cara, velho, eu sou velho, e tem hora que eu falo, cara, eu quero descansar, né? O Lula já devia ir descansar, alguém aposenta esse velho, que ele só está maltratando o Brasil, né? Enquanto presidente, o quanto que foi aumentado de impostos nesse país, né? O quanto o Brasil está sofrendo na mão de Lula, do Haddad, que nem ministro de economia, nem entende nada de economia, ele me declarou que não entende nada de economia, o Tachad, né? E aí o Brasil está sofrendo, os empresários estão sofrendo, o produtor está sofrendo, nós estamos pagando altos impostos, conta de luz está vindo alta, a conta de água está vindo alta, a internet está vindo, tudo está alto no Brasil, tá? Tá difícil viver aqui no Brasil. Por isso que tem muita gente que embora do Brasil indo para outro lugar, né? Indo para outro país, porque não suporta mais viver no Brasil, né? Com essas taxações, com esses abusos, né, do governo quando viaja para um lugar, gasta milhões e milhões e milhões. A primeira dama que não representa as mulheres do Brasil, né? Da onde que Lula foi achar essa mulher, né? Essa tal da canja, né? Vamos lá. Hoje, vamos voltar ao assunto aqui, mudar de assunto. Vamos à lição de hoje, né, quarta-feira, que fala sobre porta de esperança, né? Ontem nós falamos de escolhas fatais e hoje o tema é porta de esperança. Vamos lá, orar a Deus, pedir a Deus que nos concentre a leitura de Josué capítulo 8, verso de 1 a 28, verso 1 a 29. Josué 8, 1 a 29. Vamos lá. Que fala sobre a cidade de Ai. A cidade de Ai é destruída, né? A pergunta primeira aqui da lição, desculpa aí, batendo no meu. A estratégia o que essa história nos diz sobre como Deus transforma nossos piores fracassos em oportunidades. Vamos ver a questão aí da invasão, né, de Ai, destruição de Ai, tá? A cidade lá que fez com que os israelitas sofressem uma vergonhosa derrota, né? O que diz aqui a Bíblia? Josué capítulo 8, verso de 1 a 29, diz assim: o Senhor disse a Josué: não tenha medo, nem fique assustado, leve com você toda a gente de guerra, prepare-se e marche contra a cidade de Ai. Eis que entreguei em suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Você fará com a cidade de Ai e com o seu rei o que fez com Jericó e com o seu rei. Exceto que desta vez vocês poderão saquear os seus despojos e o seu gado. Ponha emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué se preparou com toda a gente de guerra para marchar contra a cidade de Ai. Josué escolheu 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes uma ordem dizendo: ponham-se de emboscada contra a cidade, por detrás dela, não se distanciem muito da cidade, e todos estejam alertas. Eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e quando eles saírem contra nós, como da primeira vez, fugiremos deles. Vamos deixar que saiam atrás de nós, até que os tiremos da cidade. Porque dirão: estão fugindo de nós, como da primeira vez, assim fugiremos deles. Então vocês sairão da emboscada e queimarão, né? E invadirão a cidade e queimarão a cidade, porque o Senhor, o seu Deus, entregará a cidade nas mãos de vocês. Depois de tomar a cidade, ponham fogo nela, façam segundo a palavra do Senhor. Vejam bem, é isso que estou ordenando a vocês. Assim Josué os enviou e eles se foram à emboscada. Ficaram entre Betel e Ai, a oeste da cidade de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Josué se levantou de madrugada, convocou o povo, e marcharam ele e os anciões de Israel diante do povo contra a cidade de Ai. Marcharam também todos os homens de guerra que estavam com ele. Aproximaram-se e chegaram em frente da cidade. Acamparam do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e a cidade de Ai. E Josué reuniu uns 5.000 homens e os pôs sobre Betel e Ai, em emboscada, a oeste da cidade. O que aconteceu aqui no restante do relato é o seguinte:
O povo de Ai, quando viu os soldados de Israel vindo contra a cidade, o que eles fizeram? Eles começaram a atacar os soldados de Israel, né? E eles começaram a atacar a cidade. Aí o que fez aquele povo lá de Israel? Eles começaram a fugir. E os soldados de Ai, quando viram que o povo de Israel estava fugindo, falaram, eles estão fugindo de nós, como da primeira vez. E foram atrás dos soldados de Israel. E todos os soldados também da cidade que estavam lá, foram atrás, vamos derrotá-los de vez, agora vamos acabar com todos eles. De vez, né? Não vai sobrar nenhum israelita. E eles começaram a correr atrás dos israelitas fingindo que estavam fugindo. E aí os outros que estavam na emboscada com Josué, entraram na cidade, destruíram toda a cidade, botaram a cidade a fogo, matou todo mundo na cidade, lá, destruiu toda a cidade. E aí, quando eles olharam para trás e viram que a cidade dele estava pegando fogo, que estava sendo destruída, eles olharam e falaram, nossa, o que está acontecendo? E aí, quando eles viraram e a cidade estava pegando fogo, os israelenses que estavam correndo deles se voltaram contra eles. Aí eles viram que era uma armadilha, que eles caíram numa armadilha. Aí começaram a lutar contra os israelitas e os soldados que estavam na cidade também, e destruíram os israelenses que estavam destruindo a cidade, voltaram e colocaram os soldados de Ai no meio, né? De lá e cá e tal. Eles ficaram encurralados no meio, e aí os soldados israelenses mataram todos os soldados de Ai, né? Destruíram o seu rei e tudo mais, tudo mais, tudo mais, tudo mais. Foi assim que Israel venceu aquela batalha ali contra a cidade de Ai, né? Por ordem de Deus. Uma estratégia, né? Uma estratégia de guerra. Na guerra tem que ter estratégia e na vida também. E a pergunta aqui é o seguinte, o que essa história nos diz sobre como Deus pode transformar nossos piores fracassos em oportunidade? Resposta sugestiva, diz assim, ó. Mostra como Deus transforma fracassos em vitórias quando há obediência. O pecado de Acã trouxe uma derrota diante de Ai, mas a obediência permitiu a vitória sobre a cidade. Deus fez toda aquela estratégia, Josué seguiu a estratégia e eles venceram os soldados de Ai, né? Então a estratégia de Deus, de Jeová, de Yahvé, converte a derrota inicial de Israel em uma vantagem tática, transformando assim o vale de Acor, que significa o vale da desgraça, né? Acor significa desgraça, em uma porta de esperança. Oséias capítulo 2, verso 15. Tendo alcançado bastante autoconfiança com sua primeira vitória sobre os israelitas, os cidadãos de Ai repetiram sua estratégia de atacar os israelitas, que fingiram recuar e agiram como se estivessem sendo derrotados. Uma vez que os habitantes de Ai foram atraídos para fora da sua fortaleza, os 30.000 israelitas posicionados não muito atrás da cidade, iriam capturar a cidade vazia, ateando fogo nela. Josué 8,7 deixa claro que não foi a estratégia que trouxe a vitória, mas seria o próprio Senhor que concederia a vitória e entregaria a cidade de Ai aos israelitas. Mesmo em um capítulo em que os aspectos militares dominam a narrativa mais do que em qualquer outro capítulo do livro, o texto destaca a verdade de que a vitória é uma dádiva de Yahvé, uma dádiva de Deus, né? O momento decisivo da batalha ocorreu quando os habitantes de Ai deixaram a cidade e começaram a perseguir os israelitas. Essa foi a segunda vez que Deus falou em todo o capítulo, depois que ele deu a estratégia em Josué 8,2, sinalizando que ele estava supervisionando a batalha. Até esse momento não sabemos o resultado da batalha. Desse ponto em diante, fica claro que o exército israelita era vitorioso. A arma na mão de Josué era uma espada em forma de foice, ou cimitarra, em vez de uma espada ou dardo. Na época de Josué, pode não ter sido usada como uma arma real, mas se tornou um símbolo de soberania. E além de dar o sinal para o ataque, expressa a soberania de Deus na derrota de Ai. Ao estender a espada em forma de foice até que a vitória completa fosse conquistada, o texto mostra que Josué assumiu completamente o papel de liderança que Moisés havia exercido na travessia do Mar Vermelho, Êxodo 14:16, e na guerra contra os amalequitas, Êxodo 17, de 11 a 13, onde Josué liderou pessoalmente o combate. Desta vez não houve intervenção visível e milagrosa de Deus, mas a vitória sobre Ai não foi menos divinamente assistida do que aquela sobre os egípcios, né?
assistida como aquela sobre os egípcios na primeira geração, ou na recente vitória sobre Jericó. A chave para o sucesso está na fé em que Josué teve na palavra do Senhor e sua obediência inabalável a ela. O princípio visto nessa história permanece válido para o povo de Deus hoje, onde quer que vivam e sejam quais forem seus desafios. Então amanhã a gente vai estudar sobre testemunha do poder de Deus, tá? Então dessa forma Deus venceu ali a cidade do Vale da Desgraça, né? Vale Aqua, a cidade de Ai. Tá, vamos mais alguma notícia política aqui? Aqui mostra como que Deus, se nós estivermos com Ele, obedecermos os seus ensinamentos, né, nós obteremos vitórias. Após chacina, Castro anuncia 10 novas operações policiais no Rio de Janeiro. Então o governador do Rio de Janeiro vai fazer mais ações ali objetivas, né, contra o crime organizado nas comunidades ali do Rio de Janeiro. Foi o que ele falou para o ministro ontem, né, o ministro Alexandre de Moraes, anteontem, aliás, é que onde há fumaça há fogo, no direito a figura do fumus boni iuris, fumaça do bom direito, tende a asfixiar a esperteza aterradora do governador fluminense, que pode exterminar vidas com a facilidade com que se pisoteia formigas. A coisa está ficando braba no Brasil, e se não for feito um trabalho gigantesco contra o crime organizado, o Brasil vai ficar à mercê do crime organizado. E é isso que está sendo feito, né? Agora já tem a CPI do crime organizado. Então vai ter uma CPI que vai revelar, inclusive, quem são as pessoas, inclusive na política, né, que estão envolvidos no crime organizado. Aí, né? Deputados, quem sabe, né? Governadores, né? Deputados federais, estaduais, vereadores das cidades, né, do Rio de Janeiro, deputados estaduais do Rio de Janeiro e outros estados do Brasil que estão envolvidos aí, pessoas da política, né, que estão envolvidos aí com o crime organizado. Essa CPI vai colocar as claras, tem 120 dias para colocar as claras essa situação do crime organizado, CPI, tá bom? Então, eu acho que vai fazer um limpa aí, né, na política brasileira. E aí, os pingos serão colocados nos is, né? E eu acho que quem vai ganhar com isso é o povo. Eleitores da Califórnia aprovam mudança do mapa eleitoral para contra-atacar Trump. Então a Califórnia aí também está num debate contra Trump, ó. Os Estados Unidos está dividido, tá numa guerra política interminável. A Califórnia aprovou na terça-feira uma proposta para redistribuir seus distritos eleitorais. Uma medida para contra-atacar os esforços do presidente Donald Trump para manipular os distritos nos estados governados pelos republicanos. Então, lá é republicanos contra democratas. Os primeiros resultados mostram a vitória da proposta amplamente promovida como uma oportunidade para dar uma lição em Trump. Os eleitores aprovaram a proposta 50 por uma margem de 2-1, segundo os primeiros resultados oficiais, e a imprensa americana projeta uma vitória dos democratas contra os republicanos lá na Califórnia. Como aconteceu em Nova York, né? Agora Nova York tem um prefeito muçulmano, democrata, né? Jovem, contra Trump. Então Trump aos pouquinhos vai perdendo terreno por causa de uma administração que, para mim, desculpa eu falar, né? Quem gosta de Trump aí, mas desastrosa, tá? Tanto no campo político quanto no campo econômico. Trump está nos parecendo assim, tá uma administração desastrosa, tá, gente? Infelizmente é isso que está acontecendo, e aí a consequência vem, né, nas decisões políticas. Então hoje 5 de quarta-feira, vamos ter uma quarta-feira quente aqui em Cuiabá, tá bom? E vamos aguardar, vamos esperar o que vai acontecer. Um beijo, um abraço para você, uma excelente quarta-feira. Deus abençoe você e sua família, tá? Que o Espírito Santo esteja no seu coração, que Jesus reine na sua vida, tá bom? Tchau. Até o próximo Notícias do Dia. Tchau, tchau.